eu sou Cleiton Travasso. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Brigada de Incêndio. Brigadinho, você tá pra frente! 1, 2, 3! Vai acabar no jogo. Então, brigadinho, vamos recuar! 1, 2, 3! A mão no ombro. Lembrando que a Brigada de Incêndio ela tem umas legislações federal, que é a NR 23, com apoio à NBR 14276, e aí segue também a legislação do estado onde você se encontra. Então, geralmente quem fiscaliza isso são os corpos de bombeiros, quando tem uma legislação estadual. Tá? Brigada de Incêndio, então, para definirmos aqui um grupo organizado de pessoas voluntárias que são indicadas, treinadas, capacitadas para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros também, dentro de uma área estabelecida na planta. Lembrando que todo esse conteúdo tem que estar dentro da legislação estadual ali, com cargas horárias específicas para cada KNAI, ou seja, cada atividade econômica que existe aí em todos os ramos empresariais. Então, o brigadista, ele dentro da empresa é aquele que permanece na edificação durante seu turno de trabalho, ele deve possuir uma boa condição física e de saúde, e na questão da saúde aí o PSMSO, os ASOS, né, Atestado de Saúde Ocupacional, possuir conhecimento das instalações, ser maior de 18 anos e, se possível, alfabetizado. É importante aí que em todos os estados as atribuições da Brigada de Incêndio elas seguem quase todas dentro desse parâmetro aqui, só vou elencar alguns. Conhecendo o plano de emergência contra incêndio na planta, geralmente está na PGR, na NR1, né, ou no plano de ação de incidentes, que é o PAI. Preciso ter uma avaliação dos riscos existentes dentro da empresa, inspecionar os equipamentos de combate a incêndio, executar primeiros socorros e outros existentes na edificação. Tudo isso tem que estar escrito dentro da PGR. Se houver rota de fuga, fazer as inspeções, relatórios, se houver necessidade, encaminhar esses relatórios conforme a legislação estadual ou interno também dentro da empresa, o ISO, orientar a população fixa, que são os trabalhadores durante o incêndio, né, e também os flutuantes, aqueles que chegam, que saem, clientes, dependendo do nicho de trabalho, em situações de emergência, participar de exercícios simulados. Esse é o básico aí, e dentro dos assuntos, dentro de um curso básico de Brigada de Incêndio, eu tenho esses 10 tópicos que vocês estão visualizando aí na tela, vou discorrer todos eles aqui, né, os conceitos, combustível, comburente. O 4 aí, que é comburente, a gente chama de oxigênio, tá? Vamos lá. Então, qual é a diferença de fogo e incêndio? Fogo é uma reação química que desprende luz e calor. O grande problema é a fumaça, no caso do incêndio. E o incêndio é esse fogo quando não tem mais controle. Geralmente, o princípio do incêndio, que a gente fala bastante aí nos treinamentos, dentro da segurança do trabalho, é aquele momento que eu uso os extintores, né? E quando não há mais controle, aí eu já vou para os hidrantes, né? Vou alagar tudo ali, tá? Também um conceito importante sobre o fogo, essa frase aí, essa palavra, né, tetraedro do fogo, ou a palavra tetraedro, que são os 4 elementos para ter fogo. O primeiro, como vocês estão acompanhando aí, é o oxigênio. Então, sem oxigênio não tem chama. Algo que queime, que a gente chama de combustível. Tem que ter um agente de calor, uma ignição ali. E quando eu tenho oxigênio com calor e combustível, vai ter uma reação química, uma reação em cadeia, e ali eu tenho o fogo com esses elementos. É importante também entender que aonde você está me ouvindo agora, você tem oxigênio aí, 21% na camada atmosfera, isso é o normal para a gente viver. Esses 21% aí,
Na cadeira que você está sentado, onde você está deitado, também é um combustível, sofá. Então eu preciso só de um calor, de uma faísca. Então o calor é o grande vilão. Então o calor se propaga de 3 formas, porque oxigênio geralmente eu tenho e combustível geralmente eu tenho dentro das empresas e aonde você se encontra. Então o calor ele se propaga de 3 formas. Condução é a primeira forma, ou seja, de molécula a molécula, átomo a átomo, aquele princípio de colocar uma colher de ferro numa panela fervendo e ficar segurando. Você vai perceber que o cabo da colher vai esquentar, ou seja, de átomo a átomo, molécula a molécula, o calor se conduz. Então, uma das formas de o calor se propagar por esse fenômeno químico que é condução, átomo a átomo, molécula a molécula. O segundo é a convecção, que é a fumaça, que já vou mostrar aqui, e a irradiação, que é a onda de calor, que eu vou mostrar também. Então, a condução, como vocês estão visualizando aqui, na imagem da sua direita, vocês estão vendo aqui um foco de incêndio embaixo, com a tubulação de ferro, está esquentando e vai pegando vários outros focos. Por quê? Focos, né? Por quê? Porque eu tenho oxigênio, eu tenho combustível ali. Então, é a condução. Um exemplo. O outro exemplo é com convecção, ou seja, está pegando fogo aqui, a massa de ar quente ela fica mais leve que a camada da atmosfera. E aí a tendência é essa massa de ar quente, ou seja, essa fumaça, subir. Então, quando o sentido dos gases ele está subindo, eu chamo de convecção, é um gás quente que pode ter reação química e ter outros focos, né? É muito comum isso em edifícios. E a irradiação, como vocês estão vendo, é muito comum em indústrias também. É aquele calor da churrasqueira que você sente no sentido horizontal. Geralmente se queimou toda essa estrutura aqui que vocês estão vendo na imagem superior à sua direita. Eu vou jogar água aonde? Na casa que ainda não pegou fogo, para evitar o que? Essa irradiação, tá? Então essa é a base, né, para você quebrar ali a propagação do calor e ter a reação química. Focando um pouquinho na tecnologia dos equipamentos de prevenção, nós vamos falar um pouquinho de extintores. Então, extintores são esses equipamentos que estão presentes em todas as indústrias, é uma ferramenta importante, são recarregadas anualmente, todo ano tem um selo, tem empresas homologadas para fazer essa recarga, tudo certinho. Mas o que o brigadista tem que saber? Saber operar esse equipamento no princípio de incêndio. Então, a primeira coisa que você tem que olhar no extintor, quando ele tem um manômetro, que é esse reloginho que você está vendo aí na imagem, ele tem um ponteiro amarelo, que aponta aqui para a parte verde, isso é o ideal. As empresas já têm que entregar isso para a empresa a empresa que fornece os extintores tem que entregar dessa forma para a empresa que compra ali esses equipamentos. E mesmo não utilizando anualmente, tem que jogar fora essa carga e recarregar. Então, se esse ponteiro amarelo está fora do verde, geralmente ele não vai funcionar. Ou seja, também o Corpo de Bombeiros ou o órgão fiscalizador ali, ou um padrão de qualidade dentro da empresa pode notificar a empresa por esse quesito. Ele tem que estar sempre pronto para o uso. Então, importante aí. Quando a gente fala de extintor, é importante também eu definir os tipos de classes de incêndio. Então, eu tenho extintor de água, de pó, dióxido de carbono, mas aí eu também tenho os desenhos das classes de incêndio. Então, quando a gente fala classe de incêndio, eu tenho que pensar no combustível. Pô, tá pegando fogo num ar-condicionado. Que tipo de combustível? Ele é elétrico. Então, vamos observar. Então, a classe A é todo equipamento, ou seja, todo combustível sólido, madeira, tecido, borracha, papel. Então, é importante. Classe B é todo combustível que a gente chama de líquido inflamável, tintas, resinas, né, gasolina, tudo, ceras, tudo que é líquido inflamável. E a classe C, todo equipamento elétrico energizado. Então, é importante você saber isso, tá? Então, para a gente definir aqui, eu tenho basicamente 5 classes de incêndio. Na verdade, nessas classes de incêndio ou classes de extintores, o mais comum são essas 3 primeiras dentro das empresas, que é a classe A, B e C. A classe A, já vou explicar, a B e a C. A D é material pirofóricos, né, que é magnésio e tal, não posso jogar água. E a classe K é gorduras, também não posso jogar água.
tá? Vou estar falando um pouquinho. Lembrando, quando você vê esses símbolos, você tem que pensar no que está queimando. Por exemplo, a classe C, olha lá, tem uma tomada de energia aqui, símbolo azul. Então, é todo equipamento energizado. Então, eu não posso jogar água. Pô, se você está vendo aqui a classe B, um galão de gasolina, vermelho, são símbolos internacionais, beleza? Classe A, madeira, papel aqui, verde. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Então, importante agora a gente definir os tipos de extintores. Então, a gente falou do extintor de água, que é o mais comum. A água ideal é para classe A, tá? Então, por quê? Porque ele vai agir por resfriamento e abafamento ali também. É muito comum, tem um manômetro aqui também, e é isso, bem tranquilo. O outro tipo de extintor é o de pó químico, que é tanto para a classe B, ó, é o BC, tanto para a classe B, quanto para a classe C. Então, o pó químico é a base de bicarbonato de sódio, então ele vai resfriar rapidamente o calor, interrompendo a reação e a combustão. Não conduz corrente elétrica e também pode apagar equipamentos energizados. Tem uma curiosidade aqui também, pessoal, do pó químico que é usado nos veículos, né, que é o ABC. Vamos falar um pouquinho dele. Lembrando que o BC ele é de bicarbonato. E aqui, qual que é a diferença do ABC? Que, na verdade, ele é um fosfato de amônia siliconada. Ela vai derreter esse silicone, vai aderir para a parede da superfície do material de classe A, que vai impedir a propagação da chama. Ou seja, né, ele também não conduz corrente elétrica e é muito usado aí para as três classes. Então, você pode usar o ABC para as três classes, não há problema nenhum, beleza? Só para um adendo aí dos dois tipos de pó químico. Geralmente nas empresas é só o BC, a base de bicarbonato, que é mais barato. O outro é o da classe C, o dióxido de carbono, né? Então o dióxido de carbono, CO2, vai agir como resfriamento e tem um porém aqui, gente, ele pode ser usado até na energia, pode ser usado também no líquido inflamável, pode, mas é mais comum energizado e nos materiais de gordura, aqui da classe K. É importante aqui, pessoal, ele não conduz eletricidade, mas ele é nocivo, ele é asfixiante se você acionar ele no ambiente fechado. A gente respira oxigênio e libera gás carbônico. Então, se você encher de gás carbônico aquele ambiente, a pessoa que está ali dentro, ela vai acabar desmaiando ali, e isso é muito ruim, é deletério. Tá? Então, vale essa importância. E aqui, falando um pouquinho, para não demorar muito o vídeo, sobre como que eu uso, né, 4 passos para usar o extintor. Então, primeira coisa, deixar ele na posição aqui na figura 1, vertical, de pé. Então, eu vou escolher a classe de incêndio. Então, eu tenho extintor de água, pó químico, dióxido de carbono. Né, eu vou aproximar-se do local, vou retirar o pino e a trava de segurança, rompo ali. Aí, eu vou me dirigir ao foco do incêndio. Vou mirar o extintor na base do fogo, né, e para ter eficácia no combate do foco. Vou apertar o gatilho, então lembrando que eu tenho a alça onde eu carrego embaixo e em cima tem o gatilho. O que prende o gatilho? É aquele pino que você abriu na figura 1. Tirou o pino que está preso no lacre, eu vou apertar esse gatilho com a outra parte de baixo, ou seja, ele vai liberar o conteúdo ali, tá? Então é muito importante a gente ter essa percepção. Uma vez que o gatilho é acionado, eu vou me dirigindo na base do fogo até apagar as chamas. Então, basicamente, o uso de um extintor é desta maneira. Então, vamos concluir aqui, só para a gente lembrar dos assuntos que nós abordamos. O primeiro foi a classe de incêndio. A classe de incêndio, lembrando que eu tenho classe A, classe B, classe C, classe D e classe K. A brigada de incêndio é um grupo de pessoas, tem que seguir as legislações estaduais, se não tem a NR23, com base na NBR 14276. Os tipos de extintores vai depender conforme o programa ou né, o projeto ali dentro da empresa. Né? Se for uma cozinha industrial, vai ter muito extintor ali de dióxido de carbono e também para classificar ali, né? Mas lembrando que os tipos de extintores, eu tenho básico aí a água, pó químico, né? Tem dois tipos de pó químico, e o dióxido de carbono. A diferença de fogo e incêndio nós já falamos também.
Incêndio é aquele fogo que eu vou perder o controle. O fogo é uma reação química que se prende luz e calor. E para ter fogo, eu tenho o fenômeno aqui que é o tetraedro do fogo, que vai falar desses elementos químicos. Então é oxigênio, combustível, calor e reação química ali em cadeia. E a propagação do calor, que é irradiação, convecção, né, e condução. Então, basicamente, essa é a conclusão da nossa aula. Dentro da segurança do trabalho, você que ministra treinamentos, você que é brigadista, importante o uso dos EPI, seguir as normas. E segurança é para todos. Então, um forte abraço, obrigado aí por participar, dar um like aí no nosso canal, é novo o nosso canal, mas sempre estaremos postando aí vídeos na área da saúde e também segurança do trabalho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.